Como Deus age na minha vida? Bom dia, meu nome é Ilana, sou mãe de 3 crianças maravilhosas, 2 delas com a neurodivergência de altas habilidades e superdotação já identificada. Estou aqui suspeitando da minha 3ª filha dessa mesma condição e aqui gestante, grávida do meu 4º filho. E eu venho aqui falar para vocês sobre Deus, não sobre religião, mas sobre espiritualidade. O quão Deus age na minha vida e a forma como Ele age. Por que para mim esse tema é importante? Porque ele me traz clareza de que tudo dará certo, mas não da forma como eu espero, mas sim da forma como Ele planejou para minha vida. Eu vou começar a contar o relato da minha vida a partir das minhas gestações, da minha maternidade. Mas antes, para você só entender um pouco como a minha família é abençoada, que eu pedi para Deus, um marido. E eu escrevi a forma como eu queria e Deus mandou. Deus mandou uma pessoa do jeito que eu precisava e do jeito que eu pedi, porque eu sabia o que eu precisava para a minha vida. Uma pessoa que compreendesse em relação ao meu trabalho, horários, porque sou produtora rural, não tenho muito horário. Pode ser que alguns finais de semana eu tiro para ficar com a minha família. Na verdade, todo domingo eu tiro para ficar com a minha família. Mas tem época que não tem como. Eu mesmo com a minha família eu tenho que trabalhar. Não tenho essa demanda. Então eu precisava de alguém que compreendesse. E Deus mandou exatamente como eu pedi. Eu sou muito grata a isso. Enfim, mas eu venho falar em relação aqui aos meus filhos. A minha primeira gestação foi uma gestação muito tranquila, foi planejada, eu e meu marido sim queríamos já ter filhos e nós engravidamos logo depois que casamos. Nós casamos em 2019, junho de 2019 e em fevereiro de 2020 nós descobrimos a gestação, a gravidez do nosso primeiro filho. A gravidez foi tranquila, mesmo sendo em época de pandemia, tá? Não senti enjoo, não senti nada. Foi realmente, literalmente, bem tranquila. Eu tenho uma irmã que é médica e ela, se fosse por ela é nefrologista, Nessa época ela falava, irmã, se fosse por mim, pela minha decisão, eu te colocava dentro de uma bolha. Porque todas as grávidas que chegam pra mim já chegam em estado crítico para ela, Então o que ela vivia era o pior em relação a gestantes. Ela via sempre grávidas que iam para UTI pela Covid e que geralmente precisava de hemodiálise e todos que passaram pela mão dela chegaram a falecer, infelizmente. Ela, as gestantes e a criança. Então, a situação que minha irmã vivia em relação à gestação era muito pesada. Então, ela sempre falava, se eu pudesse, eu te colocava dentro de uma bolha. E durante a minha gestação, eu rezava bastante. Sempre rezei, sempre tive uma fé muito grande. Mas eu intensifiquei. E foi uma forma que eu achei de escape para não adoecer mentalmente. Porque foi uma época muito pesada para todo mundo. E o tempo foi passando, as consultas foram indo, tudo tranquilo, tudo dentro do esperado, uma gestação tranquila, normal, sem nenhuma preocupação. Chegou a consulta, eu estava com 33 semanas, e eu sempre tive muita contração. Eu sempre achava que era contração de treinamento. Então, sempre tive muita contração, não sentia dor, achava que era contração de treinamento. Minha barriga inteira endurecia e ela baixava. Pra mim, e nunca comentei com a minha médica, porque eu sabia que tinha contração de treinamento, falava pra ela que tinha algumas contrações, ela de treinamento, e nunca era algo assim alarmante na minha cabeça. Mas era. Com 33 semanas na consulta, Deus foi tão maravilhoso que ao
deitar para ela avaliar o tamanho do útero, fazer aquela medição, e veio uma contração bem na hora que a médica foi me examinar, a minha obstetra. Por sinal, é muito abençoada por Deus, maravilhosa. Aí a contração foi uma contração muito longa, foi contração mais de 1 minuto. E ela perguntou pra mim: Luana, você tá tendo esse tipo de contração? Sim, doutora, é esse tipo de contração. Eu vou fazer o toque, porque essa contração não é normal, essa é contração de trabalho de parto. E assim ela fez o toque. Ao fazer o toque, ela viu que o colo do meu útero já estava todo apagado. E aí ela me recomendou repouso, medicações para ficar em casa, para tentar segurar o meu filho por mais alguns dias. E assim eu fiz. Repouso, fiquei tranquila. Aí ela orientou se meu filho se eu não sentisse mexer, tudo, era para entrar em contato, ir na maternidade. E detalhe, eu moro, né, no interior, e ela atendia na capital, em Goiânia. Então tinha essa questão do trajeto. E assim fui, ficou tranquilo. Na semana seguinte, numa quarta-feira, eu não senti meu filho mexer por 5 horas. Preocupei, porque ela falou para observar isso. Mandei mensagem para ela pediu para ver se eu achava algum médico para fazer a avaliação, ultrassom, para ver se estava tudo bem. Para eu não precisar deslocar, porque o deslocamento também era um pouco tenso na situação. Assim fiz, não achei médico pelo horário que era, e meu filho mexeu. Depois de 5 horas eu senti ele mexer. Fiquei tranquila, mas mesmo assim fomos para a maternidade em Goiânia para avaliar. Chegando lá, o médico aumentou a medicação porque achou que ele poderia nascer a qualquer momento. E, novamente, mais repouso. No sábado à noite eu estava tomando banho, isso eu já estava de 34 semanas. Meu tampão saiu. No que o tampão saiu, eu liguei para minha irmã tranquilamente, falei: irmã, se você puder avisar a doutora Michele que eu acho que o tampão saiu. Mandei foto para minha irmã, tudo, ela falou: realmente é o tampão, vou avisar ela. E eu fui terminar de tomar banho, tudo, para ir novamente para Goiânia. E quando eu sentei no vaso, fiz xixi normalmente, quando terminei, caiu aquele tanto de água, né? Aquela forma contínua. Aí eu pensei: não é xixi, eu não tô fazendo xixi, eu já tinha feito. A bolsa estourou. E fomos pra Goiânia. Pegamos a mala, tudo, e fomos pra Goiânia. Realmente a bolsa tinha estourado. Eu fui de calça, pus uma toalha no assento do banco e fomos pra Goiânia. Chegando lá, para variar, sempre algumas coisas inusitadas acontecem comigo. Chegando lá, eu com muita vontade de ir no banheiro, falei pro meu marido: meu bem, você vai pegando as coisas e eu vou no banheiro, eu já vou descer, vou no banheiro. Ele: tá. Ele virou as costas para pegar as coisas no carro e eu desci para ir no banheiro. No que eu desci para ir no banheiro, eu escorreguei e caí sentada na porta da maternidade. Aí então, não aconteceu nada, na verdade só saiu mais líquido, porque a bolsa já estava estourada. Então eu peguei, entrei, realmente a bolsa tinha estourado, já internei para esperar o trabalho de parto. Queria parto normal. O meu útero, ele é um pouco desregulado. Ele não é muito certo da cabeça, como diz a minha obstetra. Eu comecei a ter contrações muito ritmadas, muito próximas, no início da dilatação. Minha médica foi me avaliar por volta de 8,5, eu estava com 3 centímetros de dilatação, porém minhas contrações estavam de 2 a 2 minutos.
a obstetra decidiu passar um remédio para acalmar um pouco meu útero, porque ela estava muito ritmada, muito frequente, estava longe ainda do trabalho de parto final. Então ela passou essa medicação. Só que depois dessa medicação, as minhas contrações ficaram desreguladas. Vinha a cada minuto, depois 5 minutos, depois a cada 10 minutos, elas não ficaram ritmadas. Então eu não dilatei. Quando foi 3h40 mais ou menos, foi 3h40 mais ou menos, a médica fez o toque, eu tinha dilatado 5 centímetros. E ela falou: Ilana, seu filho tá começando a entrar em sofrimento, porque assim, a cabecinha dele já tá dando bolha, porque tem muito tempo que ele tá encaixado e não tá dilatando. Vamos tirar? Eu vou. Chorei, porque não era o que eu queria, mas eu queria o melhor para o meu filho. Desabei, chorei, mas logo em seguida rezei e entreguei para Deus. E falei: vamos, que seja feita a sua vontade. E assim foi. Cheguei no centro cirúrgico, só estava eu e a minha obstetra, e estávamos lá conversando tranquilamente, esperando o anestesista, tudo, para poder fazer a anestesia e já começar a cirurgia. Chegando lá, me deu uma contração muito longa. E aí a minha médica continuou conversando comigo, e ela vendo que eu tava lá tranquila, mas que eu tava em contração, e ela sempre perguntava: Ilana, ainda tá em contração? Eu tô. Ilana, ainda tá em contração? Eu tô. Na minha cabeça, eu acho que essa contração demorou 5 minutos, mas acho que deve ter sido uns 3. E aí ela falou: Ilana, eu vou fazer o toque, porque essa contração sua tá muito longa. Quando ela fez o toque, eu tinha dilatado os outros 5 centímetros de uma vez e meu filho já estava praticamente nascendo. Ela terminou de desmanchar o colo, falou assim: eu vou terminar de desmanchar o colo aqui e já vamos organizar o parto. Só que só tinha anestesia para cesárea, porque tinha preparado tudo para fazer cesárea. E assim aconteceu. Me deram anestesia para cesárea e aí meu filho nasceu. Meu filho nasceu com 2 contrações. Depois de ter dilatado tudo, foram 2 contrações e ele nasceu. E eu falo que Deus foi tão maravilhoso, porque meu filho nasceu de 34 semanas e 5 dias. E o parto foi normal. E eu acredito que se fosse cesárea, meu filho precisava ficar no UTI. Agora imagina, o primeiro filho seu precisar de uma UTI. É desesperador. Eu sei, porque a minha segunda filha ficou no UTI. Então, foi tudo bem, ele não precisou de UTI, chorou tranquilamente, conseguiu respirar sozinho, até porque também a gente tinha maturado o pulmãozinho dele. Foi tudo bem, tudo tranquilo, direto pro parto. Foi maravilhoso. Já a minha segunda filha, eu engravidei quando meu primeiro filho tinha 9 meses. E foi uma gestação tranquila, mas porém eu já fiquei atenta em relação às contrações. Percebi que as minhas contrações iniciam-se no 5º mês. E algumas são de treinamento, outras não. Beleza, já entramos com medicação mais cedo, fiquei mais de repouso, não fazia tanto esforço, não pegava meu filho, tinha uma vida bem mais desacelerada. E assim fomos. Na morfológica, descobrimos que a minha filha tinha um cisto. Não sabia se era no fígado ou nas vias biliares, mas sabia que tinha um cisto. E não dava para saber que tipo de cisto que era. Poderia ser que minha filha precisasse de cirurgia após o seu nascimento. E fomos lá. Chegando perto das 34 semanas, eu tomando medicação, fiquei internada para poder tentar segurar, porque eu comecei a entrar em trabalho de parto, o tampão saiu, comecei a dilatar, conseguimos reverter essa situação, internada. Porém, novamente, conseguimos segurar no máximo até 35 semanas. Deu 35 semanas, a minha filha nasceu, tivemos que tirar. A bolsa estourou e eu tava sem líquido, não tinha como mais segurar ela.
Tiramos a minha filha, teve que ser cesárea pelo cisto. Não podia ser parto normal, porque o cisto poderia romper quando ela passasse pelo canal e poderia acontecer o pior com a minha filha. Então não tinha orientação de forma alguma a ser parto normal. Então, cesárea. Com um parto tranquilo, rápido. Porém, mesmo a gente maturando o pulmãozinho da minha filha, ela não conseguiu respirar sozinha. Ela precisou de ajuda de oxigênio. A minha filha foi para UTI. Foi um momento muito triste. Toda mãe que passou por isso sabe como isso é triste. Isso me comove, não porque dói, mas foi uma luta que a gente viveu e é importante a gente relembrar essas lutas e sentir as emoções. A gente tem que permitir sentir as emoções que vêm. Isso é a vida. Mas a gente tem que permitir sentir as emoções sem se sentir culpada de alguma coisa. Minha filha foi para UTI e ficou 19 dias. Deu cardiopatia, hipertensão pulmonar. Descobrimos que o cisto dela era dentro do fígado, numa região muito, muito, muito delicada. O cisto dela era dentro do fígado, não é como eu havia falado, mas pegava 5 partes das 8 da região do fígado. E ele ficava em cima das vias biliares e da veia porta, que é a principal fonte de irrigação do fígado. O cisto era grande, desde pequenininha, então os médicos, orientaram a acompanhar e não fazer a cirurgia, porque era uma cirurgia muito delicada. Então, acompanhamos de mês a mês, fazendo exames de sangue, ultrassom para ver como é que estava o fígado. E Deus foi tão grandioso na vida da minha filha que ela saiu da UTI sem nenhuma sequela. Ela saiu da UTI sem precisar fazer a cirurgia. O cisto dela, quando ela tinha 2 meses de idade, aumentou de tamanho de uma forma. Ele tinha praticamente 6 por 5 por 4 centímetros de diâmetro, dentro de um fígadozinho pequenininho. E mesmo assim não interferiu em nada na função hepática do fígado dela. Todos os exames dela sempre estavam de forma tranquila. E eu falo que foi tão maravilhoso porque ela nasceu prematura, teve a cardiopatia, precisou de medicamento para poder conseguir respirar sozinha no período que ela ficou na UTI. Ela saiu sem a medicação, mas a cirurgia, se ela precisasse fazer com 2 meses, seria uma cirurgia de alto risco, pequena, baixo peso, né? E ainda ela não tinha a alta da cardiopediatra. Deus foi tão maravilhoso que ela precisou fazer a cirurgia apenas com 1 ano e 4 meses. Deus foi mais maravilhoso ainda porque a cirurgia dela não fazia no estado de Goiás. Não tinha porte para fazer a cirurgia dela. Fui atrás do plano de saúde. O plano de saúde tentou achar um médico, achou uma médica em Curitiba, não gostei do estilo da médica, da forma, nós saímos de Goiânia, né, para poder ir para Curitiba, e ela nem fez o exame clínico na minha filha, não pegou nela, não viu como é que tava o cisto, só falou que precisava fazer mais exames. Isso eu já tinha corrido atrás de vários tipos de exames, de radiofármaco, pra gente saber que tipo de cisto minha filha tinha. E não tinha no Brasil. Depois da pandemia parou de vir pro Brasil. E mesmo assim ela insistia em fazer mais exames. E dos 7 médicos que acompanhavam minha filha, só ela que falou que precisava de fazer mais exames. Os outros todos falavam, tá na hora de fazer a cirurgia, porque começou a interferir a função hepática da minha filha. E era uma cirurgia de alto risco, porque se demorasse, poderia ser que minha filha precisasse de transplante. Só que era tão delicado o transplante, porque assim, o fígado para transplantar tira 2 partes, né? Tira uma parte e deixa a outra, ou tira a outra e deixa uma. O cisto pegava nas 2 partes. Então era um caso bem delicado. Então fomos
o médico já tinha, a gastropediatra da minha filha já tinha orientado que a cirurgia não fazia em Goiânia. Já antes de saber que ela, assim, que tinha que fazer a cirurgia, já corremos atrás de um médico em São Paulo, achamos um médico maravilhoso, que faz transplante hepático, é responsável pela residência pediátrica de transplante hepático, só que ele atuava no Einstein e o plano não cobria Einstein. Mas Deus foi tão maravilhoso que todas as vezes que eu fui conversar com o plano de saúde, eu já sabia no meu coração que ia dar certo. Marcamos a cirurgia da minha filha para 12 de junho, só que na quarta-feira antes ela pegou uma virose e ficou internada. Ela ficou internada, principalmente por conta da cirurgia, para ver se a gente conseguia organizar e não precisar adiar a cirurgia dela, porque já estava em estado crítico. O fígado dela já estava muito aumentado, já tinha aumentado o baço e estava prejudicando o pâncreas. O pâncreas também já estava aumentado, por conta do tamanho do cisto. Então, fomos, só que eu conversando com o médico dela, mesmo a gente fazendo de tudo, ele preferiu adiar uma semana a cirurgia dela. Marcou a cirurgia para o próximo domingo. Aí, se eu não me engano, foi dia 17 de junho. Dia 17 ou dia 18. E assim, fomos para São Paulo para fazer a cirurgia dela. Só que no dia 12, no dia que ela ia fazer a cirurgia, eu já tinha comentado com o plano de saúde que já estava tudo organizado, tudo marcado. O plano de saúde não conseguiu achar nenhum outro médico que pegasse o caso da minha filha, nem mesmo o cirurgião pediátrico dela, para operar em qualquer outro hospital. Então a Unimed viu que era um plano de saúde, viu que era um caso delicado e que não poderia passar da hora, resolveu arcar com a despesa. E eu já tinha proposto para eles para arcar com a parte hospitalar, eu arcava com a parte médica. E aí no dia que minha filha ia fazer a cirurgia, que foi adiada, eu mandei mensagem para o plano falando: a cirurgia da minha filha foi adiada, porque ela pegou uma virose, vai ser dia 17, enfim. E eu tô comunicando vocês, já tá tudo certo. Foi nesse dia que o plano virou para mim e falou assim: Lana, vimos que o caso da sua filha é uma exceção e o plano de saúde vai arcar com tudo, inclusive com a parte médica. E assim foi feito. Eu não precisei entrar na justiça para poder resolver as coisas da minha filha. As coisas resolveram de forma tranquila e natural, sabe? Mas eu sempre fui muito transparente com eles, mostrava os exames, os laudos médicos, tudo. Quando eles falavam pra gente que precisava, que achou um médico em Curitiba, eles me falaram na terça, quarta foi feriado, na quinta eu falei: eu já tô indo pra Curitiba. Ele: mas Ilana, eu tenho que autorizar pra você. Eu falei: eu tô indo, é sexta-feira consulta, já tô indo. Eu nunca deixei e nem esperei a boa vontade, eu sempre corri atrás, e Deus me deu uma força gigantesca para não deixar a peteca cair, me deu a direção para que tudo desse certo. Ele me dava o direcionamento do que fazer. E a cirurgia da minha filha ia começar por vídeo, para poder ver que tipo de cisto que era, como que era, e se precisasse, ia abrir ela. Deus foi tão grandioso que conseguiram resolver tudo por vídeo. A recuperação da minha filha foi outra, não abriu a minha filha, que era uma preocupação que tínhamos. E hoje ela encontra-se perfeitamente bem, não parece que passou por tudo isso. Então, assim, Deus age na minha vida, na vida dos meus filhos, de uma forma que eu não consigo explicar. Mas eu sou eternamente grata a tudo, sempre fui, continuarei sendo cada dia mais. E agora vamos para minha terceira gestação da Aurora. Tranquila, com 5 meses comecei a sentir as contrações, entramos com medicamento, mas ela não nasceu prematura.
Eu sempre tive as contrações, mesmo os tipos de contrações, mesmo que entrei em trabalho de parto. Deu 39 semanas, fui na minha médica, tinha feito ultrassom uma semana atrás, né? E voltei, fui nela no dia que eu fiz a ultrassom e voltei uma semana depois. No que eu voltei uma semana depois, eu falei pra ela, doutora, Deus usa as pessoas, né? E a gente tem que estar atenta a essa ação de Deus. A minha irmã falou pra mim, irmã, se eu fosse você, eu já ia em jejum. Isso ela falou um dia antes da consulta. Porque se der certo, o doutor já tira sua filha cedo, se não der parto normal. Eu estava esperando ver se estava normal. Só que eu estava sempre em acompanhamento, fazendo exames e tudo bem. E aí eu falei pra ela, fui na consulta, ela, Ilana, eu acho que não dá parto normal. Não tá encaixada, ela tá flutuando, tá, seu colo não tá apagado. Falei, então vamos tirar. Falei, doutora, inclusive, se a senhora quiser tirar agora, eu estou em jejum. Isso era 10h30, eu saí do consultório dela. Ela virou pra mim e só falou assim, Ilana, guarda aqui 5 minutinhos aqui do lado, que eu vou ver se eu consigo fazer seu parto agora. Ela desmarcou um parto, meio-dia, pra marcar o meu, a meio-dia. E geralmente enrola um pouco, tudo. Eles pegaram pra me levar pro centro cirúrgico antes de meio-dia. Meio-dia tiraram minha filha. E foi o maior susto da nossa vida. De todos, assim, os partos dela, a gente teve um grande susto. A Aurora nasceu desacordada, estava roxa. Se demorasse, talvez, 1 minuto a mais, minha filha estaria morta ou com graves sequelas, porque ela não tinha oxigenação. A placenta minha estava toda descolada. E eu não senti nada, eu não senti uma dor, eu não senti nada. E esse descolamento provavelmente é pelas contrações que eu tenho. Como eu não entrei em trabalho de parto, fui tendo contração descolou a placenta. Então Deus foi tão maravilhoso em todos os partos que assim, que eu não tenho explicação, sabe? Por isso que pra mim é muito importante falar esse tema. Igual eu falei no início, não é sobre religião, é sobre espiritualidade, é sobre a graça de Deus na minha vida. E isso eu tenho várias outras histórias pra contar o como Deus agiu na minha vida. Mas essas 3 que são voltadas para o meu filho, a minha família, que hoje eu tento fazer de tudo para que sigam, né, o caminho certo, o caminho de Deus, é que me marca bastante. E eu me emociono realmente ao falar disso, não sentindo dor ou peso por tudo que eu vivi, muito pelo contrário, eu me emociono pelo quão grata eu sou a Deus por ter agido dessa forma na minha vida e por não ter permitido que nada fosse diferente do que aconteceu, porque tiramos muitas lições positivas. Muitas pessoas ao meu redor se aproximaram mais ainda de Deus e tudo isso que aconteceu fez unir ainda mais a minha família. Então tudo teve um propósito. Foi difícil? Foi. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu agradeço a Deus pelos momentos difíceis que passamos. O como eu e meu marido não amadurecemos e não vimos que nesses momentos difíceis Deus uniu muito mais eu e ele, que às vezes hoje os problemas pequenos não fazem diferença na nossa vida, a gente resolve pronto. Porque muitas das vezes os problemas pequenos causam um alvoroço gigantesco na vida do casal. E nós já tivemos tantos problemas grandes que nós não deixamos esses problemas pequenos nos afetar. Porque muitas das vezes é briga por coisa pequena, um implica o outro, enfim, e nós não deixamos isso nos afetar. Mas será que a gente tinha essa noção e essa consciência se a gente não tivesse passado por tudo isso que a gente passou? Então eu sou grata a Deus pela dificuldade, pela ação dele nas nossas vidas, por tudo que ele faz. Eu sou grata. E é essa mensagem que eu trago aqui para você. E eu queria que você compartilhasse esse vídeo com uma mãe que precisa, na verdade, né, escutar sobre isso, sobre o quão Deus é maravilhoso, mesmo nas dificuldades. Porque nós temos que enxergar que em toda dificuldade tem a ação de Deus. E às vezes a gente não entende como, a gente não entende o porquê, mas a gente tem que ser sempre grato.